Neeson, o ator que interpretou Qui-Gon Jinn na trilogia prequel, acabou de detonar o destino do personagem em uma entrevista. Pois é, o lendário ator de Hollywood deu uma entrevista ao canal GQ, onde ele estava fazendo uma recapitulação dos papéis mais icônicos da sua carreira. E claro, não poderia faltar o seu papel como Qui-Gon Jinn, o mestre Jedi de Star Wars: A Ameaça Fantasma. Mas o testemunho do ator acabou surpreendendo muita gente, dizendo que a morte do personagem do Qui-Gon Jinn mal parecia coisa de mestre Jedi, e que o desfecho do personagem foi um tanto quanto molenga. Então vem comigo, vamos entender o que foi que ele falou nessa entrevista e claro, vamos repercutir essa fala polêmica do Liam Neeson. Mas antes de continuar, já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todas as notícias de Star Wars. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Hicks Forge, fique até o final do vídeo para descobrir como ganhar 20% de desconto no seu sabre de luz. Bom, como eu comentei, essa entrevista faz parte de uma série de vídeos do canal GQ, que na verdade é uma revista, mas tem canal no YouTube aqui também. E eles pegam celebridades e atores e atrizes para relembrar papéis icônicos da sua carreira e claro, desembocar no seu mais novo filme como uma forma de promoção. Nesse caso, o Liam Neeson tá aqui para promover o seu novo filme, que é Corra que a Polícia Vem Aí, que é uma continuação barra reboot da série muito famosa dos anos 80. Eu particularmente adoro essa trilogia, reassisti esses dias e tô bem ansioso, estão falando muito bem desse filme. E o Liam Neeson é um grande ator, um ator muito renomado lá em Hollywood, e ele tem papéis icônicos como A Lista de Schindler, Star Wars, Darkman, que é um filme de super-herói bem antigo, obscuro ali, feito pelo Sam Raimi, obviamente Busca Implacável e tantos outros. Mas o que chamou mais atenção aqui nessa entrevista foi a reação dele, claro, bem humorada, né, com aquele jeito bem sarcástico, que tem uma voz super séria, mas num tom de brincadeira, meio que criticando o desfecho do personagem. E a gente que é fã de Star Wars, a gente gosta, eu não sei vocês, mas o Qui-Gon Jinn, ele é um dos meus Jedi favoritos, principalmente pelo fato dele não se dobrar à vontade do Conselho Jedi, dele ter suas próprias convicções, dele ter encontrado o Anakin Skywalker, de ter trazido ele ali pra finalmente fazer Profecia do Escolhido. É uma morte trágica, é um desfecho muito legal pro personagem e, particularmente, eu não acho que a morte dele tenha sido algo negativo. Pro pessoal aqui que já assistiu a série Star Wars Rebels, inclusive, a gente tem depois uma revanche do Darth Maul com o Obi-Wan, e o Obi-Wan, ele encarna um pouco dos modos de combate Qui-Gon pra enganar o Darth Maul, que tenta o mesmo movimento que ele fez pra matar o Qui-Gon no Obi-Wan, só que o Obi-Wan, com mais sabedoria, mais experiência, vai lá e engana o Darth Maul e vence o duelo. Inclusive eu já fiz uma análise desse duelo e tá, cara, é um vídeo muito legal, principalmente aí pra quem gosta dessa parte de combate de sabre de luz. Mas de qualquer jeito, a gente tem aqui uma opinião controversa do próprio Liam Neeson e vamos ver o que ele falou. Infelizmente eu não posso passar trechos da entrevista, porque eu já fiz um vídeo falando do Samuel L. Jackson, passei um trecho da GQ e eles acabaram derrubando o vídeo. Então a gente vai ter que tratar isso por esse artigo da Variety, que traz aqui as aspas mais importantes dessa entrevista, principalmente o pedacinho que fala do Qui-Gon Jinn. Então vamos lá. Liam Neeson brinca que sua morte como Qui-Gon Jinn em Ameaça Fantasma foi um pouco piegas. E aí tem as aspas dele. Por favor, aquilo não foi coisa de mestre Jedi. Liam Neeson não gostou da sua morte em Star Wars 1: A Ameaça Fantasma. Em um episódio recente de personagens mais icônicos da GQ, né, que é esse quadro, Neeson, que interpretou Qui-Gon Jinn na prequel de Star Wars, brincou que sua morte no filme foi um pouco piegas e que ele achava que um mestre Jedi se sairia melhor em uma batalha contra um Lord Sith. Achei minha morte um pouco piegas, disse ele. Eu deveria ser um mestre Jedi. Meu personagem caiu naquela conversa de eu vou pra sua cara. Não vou pra sua barriga. Você me pegou. Por favor, dificilmente uma coisa de mestre Jedi. Então aqui eu vou até colocar umas imagens dele falando isso. Obviamente que lendo você não vai ter acesso à entonação, mas eu vou deixar o vídeo original aqui na descrição para vocês irem lá e assistirem na íntegra. Ele falou num tom de brincadeira, mas o que gera um espanto aqui é essa opinião dele, né? Porque dentre os problemas de Ameaça Fantasma, muitos apontam o Jar Jar Binks, outros falam de problemas que tem muita política, outros falam que é o ritmo do filme, mas quase ninguém fala que não gostou da batalha final e da morte do Qui-Gon. Inclusive é um dos pontos altos do filme, é um momento que você sente a emoção, você sente o impacto de perder um personagem tão icônico quanto o Qui-Gon. E agora a gente vê o próprio intérprete chegando e tendo uma opinião contrária, é um pouco curioso. Eu acho que obviamente ele deve ter ficado decepcionado de estar fazendo um personagem tão legal e o personagem dele não ter durado tanto.
Então quem sabe o Liam Neeson tava querendo aqui que o Qui-Gon durasse pelo menos mais um filme para ele ter mais o que fazer. Não foi o caso, felizmente, mas o Liam Neeson, ele acabou falando de mais coisas aqui de Star Wars e tem uma frase dele que eu acho meio triste, mais triste do que essa daqui. Essa daqui dá pra levar na brincadeira. Ó, em outra parte da entrevista, Neeson disse que no set, o mentor de Star Wars, o George Lucas, se sentiu um pouco estranho dirigindo atores e que preferiu moldar o filme na sala de edição. O George não gosta de dirigir, ponto final. Ele me disse isso, explicou Neeson. Ele terminava uma cena e dizia: Natalie, um pouquinho mais rápido, Liam, um pouquinho mais rápido ali. E na sala de edição, depois, é quando ele começa a gostar do processo. Mas na verdade, dirigir atores, coisa do tipo, ele me disse que não gosta. Isso aqui confere. O George Lucas, pra quem se lembra, na trilogia clássica, quando ele dirigiu Uma Nova Esperança, ele teve sérios ataques de pânico dentro do set, porque era muita pressão. Ele era produtor, ele era diretor, ele é um cara que ele não tem esse tato de direção de atores, ou seja, você chegar ali e explicar pro ator qual que é a emoção que você quer que ele passe, qual é a motivação por trás do personagem ali. Isso é uma das facetas de um diretor, que é justamente fazer esse meio campo com os atores para que eles possam executar a sua visão. Tem diretores que são mestres nisso, como o próprio Christopher Nolan, como o Tarantino, como o Spielberg. Já o George Lucas, ele não gosta dessa parte. O George Lucas, ele é um visionário, ele é um cara que ele vai criar o universo, ele vai criar as regras dessa galáxia muito distante. Isso ele faz com maestria. Já essa parte, diálogo e direção de atores, é o calcanhar de Aquiles dele, e a gente vê isso muito na trilogia prequel, né? As atuações são muito mais engessadas, e isso às vezes não é tanto culpa dos atores, porque eles estão seguindo a direção do George Lucas. Esse foi um problema que aconteceu com o próprio Hayden Christensen, que tem uma atuação ali para interpretar o Anakin que é mais estoica, que é menos emotiva, e isso é uma direção do próprio George Lucas. Tanto que depois o Hayden Christensen ficou com essa pecha, né, esse estigma de ator ruim, e o próprio George Lucas foi lá em defesa dele e falou: gente, eu pedi pra ele fazer a atuação desse jeito, foi uma decisão minha, e eu acho que muita gente não deve ter gostado, mas não foi um problema do ator, foi uma decisão criativa minha como diretor, foi esse que eu pedi pra ele fazer. Então o George Lucas tem esse porém, ele é um cara que gosta muito mais dessa parte de pós-produção, de edição, da história, e não necessariamente de roteiro e atores. Mas é isso, né? Apesar dessa crítica à morte do Qui-Gon Jinn, o Liam Neeson revelou que aproveitou muito o tempo dele ali durante a gravação, mencionou um carinho muito grande pelo Ewan McGregor, falou um pouco dessa emoção de empunhar um sabre de luz pela primeira vez no set, inclusive contando aquela história que a gente ama, né, que a gente já ouviu milhares de vezes, que a primeira vez que ele e o Ewan McGregor foram ligar o sabre de luz em tela, eles ficaram fazendo barulho com a boca, né, eles ficaram... E aí o George Lucas teve que ir lá e falar: meninos, não precisa fazer isso agora, a gente adiciona depois na pós-produção. Então esse é um momento engraçado ali, você vê que ele, apesar de não entender tanto, assim, não ser tão assíduo dentro do universo Star Wars, ele tem um carinho porque foi um dos grandes filmes da carreira dele. E antes de continuar, eu tenho um recado pra você que ama Star Wars e sempre sonhou em ter um sabre de luz. Nesse mês de agosto, mês do Dia dos Pais, a Rixforge tá com uma promoção incrível de 10% no site inteiro. E usando o nosso cupom que é MANDO, você garante ainda mais 5%, e se quiser fazer o pagamento diretamente no Pix, você ganha ainda mais 5% de desconto. Eu não sei se você fez as contas aí, eu também não sou muito bom de matemática, mas deu 20% de desconto no seu pedido desse jeito. Ah, Mando, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista no Pix. Não tem problema, usa o nosso cupom MANDO, você ainda garante 15% de desconto e você pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, ó, tô deixando aqui o QR Code da Rixforge e o site deles na descrição. Corre lá, fica de olho aí nos prazos de entrega e garanta o seu sabre de luz, ou também presenteie o seu pai com a arma mais icônica da cultura pop. Mas voltando aqui pro vídeo, mas a frase que eu tinha comentado, que é meio triste, né, foi em relação ao que ele está achando aí do atual momento, né, das séries e spin-offs de Star Wars. O Liam Neeson deixou bem claro que ele não tem muito interesse em estrelar uma própria série como Qui-Gon Jinn. Segundo ele, a quantidade de séries e derivativos assim de Star Wars está diluindo a franquia e tirando um pouco da magia e do mistério que a torna tão especial. Ele afirmou que só voltaria ao papel se fosse em um filme, já que ele prefere a experiência cinematográfica em relação às produções de TV. E a frase que ele falou foi: existem tantos ramos de Star Wars agora que eu simplesmente acho que acabou. Então é uma visão meio pessimista. Eu acho que essa frase aqui é mais triste, mais impactante do que a brincadeira que ele fez ali com o destino do Qui-Gon. De qualquer maneira, foi muito bom rever
ver o nosso querido Liam Neeson, ainda mais falando um pouquinho de Star Wars, dando insights e algumas curiosidades aí do que foi a produção de Ameaça Fantasma, filme que completou 25 anos ano passado, e agora temos a possibilidade no ano que vem ver Star Wars nos cinemas novamente. Mas eu quero saber de vocês. Vocês concordam com ele? Vocês acham que a morte do Qui-Gon foi decepcionante? Ou vocês acham que ela foi uma morte honrada para um grande mestre Jedi? Me conta aí nos comentários. Quero agradecer demais nossos queridos membros apoiadores: Felipe Bertanha, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e, claro, todos os outros membros que mantêm as luzes acesas aqui no canal do Mano. Muito obrigado, vejo vocês na próxima, deixa o like e o hype nesse vídeo, nos vemos na próxima e this is the way.